Nos primeiros anos do Estado Novo, o silêncio começou a ganhar forma. A censura controlava o que se escrevia. A propaganda moldava o que se pensava. Mas Salazar queria mais do que palavras obedientes. Queria vigilância. Em 1933, criou a PVDE, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Esta nova polícia tinha várias funções, como controlar fronteiras, controle de estrangeiros, fiscalizar a imigração e, acima de tudo, garantir a segurança do regime. A PVDE, para terem uma noção, nasceu da fusão de duas forças anteriores, a Polícia Internacional Portuguesa e a Polícia de Defesa Política e Social, e teve como primeiro diretor e fundador o capitão Agostinho Lourenço, que se inspirou em modelos britânicos. A partir desse momento, o medo tornou-se rotina. A vigilância é uma arma de Estado. Quem fosse considerado uma ameaça podia desaparecer de um dia para o outro. Os presos políticos eram levados para centros de detenção, como a prisão de Caxias ou o campo de Tarrafal em Cabo Verde, onde eram torturados. A polícia política contava também com informadores civis, os chamados bufos, infiltrados em todos os cantos da sociedade. E por isso, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do O Vasco. E Hoje continuamos a nossa saga, episódio 2. Se ainda não viste o episódio 1, começou ontem, às 8h15, sábado vocês já sabem os horários, e domingo também às 8h15, que é o horário de hoje. Ontem, para quem não viu o vídeo, falámos de Salazar, começámos a falar de como é que ele subiu ao poder, e ficámos agora de falar principalmente da polícia, da PIDE, da PVDE, que antecedeu a PIDE, e entender realmente o medo que se construía à volta da sociedade se tu falasses demais ou opinasses algo que não deverias falar. E é isso que eu quero que tenham noção, principalmente eram os tempos em que se viviam, o que é que se sentia, o perigo que era tu dares determinadas opiniões. E principalmente vamos falar deste episódio, é isso, é este medo. São as prisões que foram criadas, os campos de detenção, o que é que as pessoas passavam, sofriam. Porque há muita gente que ainda diz que é preciso 3 Salazares para voltarmos a erguer Portugal. É preciso um punho forte. No tempo de Salazar é que era bom. Eu quero dar a entender o que é que acontecia nestes tempos e que estas coisas não se deveria dizer e que se tu disseres, expliques bem o que tu queres dizer e quais são os pontos positivos que tu queres trazer de Salazar. Porque Salazar tem pontos positivos, claro, como tudo no mundo tem, mas também tem o lado obscuro e eu vou falar obviamente dos dois, se bem que hoje é mais do lado obscuro deste regime, o Estado Novo. Vamos lá então começar, espero que vocês estejam bem. Hoje é domingo, na realidade para mim é sábado, mas para vocês é domingo ou outro dia, não sei se vão ver depois. Está um dia não muito bom, está nublado, mas está confortável para estar em casa. E agora, sem mais demoras, vamos lá então começar. Não se esqueçam do likezinho, de subscrever e de ativar o sininho das notificações, que isso, obviamente, vocês sabem que me ajuda. Se vocês dão valor ao meu trabalho, se dão valor aos vídeos que veem, não custa nada dar o likezinho. Se estiverem a ver na televisão também dá, é só com o comandozinho ir ali ao likezinho e dar o like. Vamos lá então. Sem mais demoras. Vamos começar a falar da prisão de Caxias. E que é da zona, ou quem não é, já ouviu falar muito provavelmente. E no tempo de Salazar foi muito utilizada. A prisão de Caxias, oficialmente chamada Forte Rei Dom Luís I, localiza-se na freguesia de Caxias, município de Oeiras, distrito de Lisboa, em Portugal. Em 1901 recebeu este nome, o Forte Rei Dom Luís I, em homenagem ao falecido soberano Dom Luís I de Portugal. Em 1916 passou a ser utilizado como estabelecimento prisional com o Estado Novo e tornou-se uma das principais prisões políticas do regime a partir de 1935. As coisas que passavam dentro destes campos, destas prisões, eram derradeiramente horríveis. Habitualmente, depois de capturado, o preso era levado para Aljuba ou Caxias, onde quase desde logo começava um período de isolamento com proibição de aceder a livros, revistas, correspondência e ter visitas. Os interrogatórios, que se iniciavam muitas vezes à noite, quando o preso estava a dormir, eram de duração imprevisível, recorrendo muitas vezes a espancamentos e às estruturas da estátua e do sono. A estátua consistia em submeter o preso de pé durante longas horas, a meio das quais inchavam os pés, as dores invadiam todo o corpo e a cabeça inchava como se fosse estourar. Quando o preso se deixava cair, os pontapés atingiam-no em todas as partes do corpo. De vez em quando, agentes pegavam na cabeça do preso e batiam-na contra a parede. Quanto à tortura do sono, constituía em privar o preso de dormir durante dias e dias, que num dos casos chegou quase às 2 semanas. A polícia julgava com diversos elementos nos interrogatórios: a filiação partidária, as diferenças sociais dos presos, as diferenças de sexo, a possibilidade de chantagem e a situação dos familiares.
Nos dias imediatos ao 25 de abril de 74, alguns agentes confessaram eles próprios a prática de tortura. O agente de primeira classe, Luís Cardoso, nomeadamente assegurou ter a certeza moral de que são verdadeiras, em pelo menos 90% das declarações dos ex-presos políticos sobre torturas sofridas nas cadeias e interrogatórios da PIDE/DGS. Temos outra localização, por exemplo, que era chamado o Campo de Concentração do Tarrafal, conhecido também como o Campo da Morte Lenta. Foi criado em 1936 na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, durante o Estado Novo. O objetivo era prender e eliminar opositores políticos e sociais do regime de Salazar. A localização foi escolhida por ser isolada e insalubre, com calor extremo, pouca água e doenças dificultando qualquer fuga ou denúncia. O seu principal objetivo era aniquilar, física e psicologicamente, os opositores portugueses e africanos à ditadura salazarista, isolando-os do resto do mundo em condições desumanas de cativeiro, maus tratos e insalubridade. Numa determinada fase, entre 1936 e 1954, este campo recebeu 157 presos vindos de Lisboa. Muitos morreram de doenças e maus tratos. A cela de castigo, chamada a frigideira, atingia temperaturas de 50 a 60 graus e provocou, obviamente, a morte de dezenas de pessoas, incluindo Bento Gonçalves e Mário Castelhano. Ainda houve outro método de tortura, vamos dizer assim, que foi a que substituiu a frigideira, e o seu nome era a Holandinha. O objetivo era praticamente igual, sendo um pouco mais alta que um homem em pé e um pouco mais comprida do que um homem deitado e um pouco mais larga que um homem sentado, com uma pequena janela gradeada e um autêntico forno. Morreu nesse campo um preso político angolano e 2 guineenses. Agora tiveram uma pequena noção das várias prisões, existiram outras, sim, eu só falei destas duas, mas acho que perceberam o principal objetivo e também o que é que eles faziam lá dentro. E agora viramos para outra fase. Durante a Guerra Civil Espanhola de 1936 a 39 e a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, Salazar assumiu também o Ministério de Assuntos Exteriores. Em 1937, aprovou o governo do ditador espanhol Francisco Franco, com que se formou, 5 anos mais tarde, o Pacto Ibérico, pelo qual Portugal e Espanha se declararam a favor de uma política de estrita neutralidade. Salazar conseguiu depois o ingresso de Portugal no Tratado do Atlântico do Norte, OTAN, em 1949, uma aliança político-militar constituída por democracias. O último desafio de Salazar foi realmente manter a todo o custo as possessões portuguesas na Ásia e na África. Em 1961 assumiu a direção do Ministério da Guerra, mas não conseguiu deter a eclosão dos violentos distúrbios nos domínios portugueses de Guiné-Bissau. Angola e Moçambique duraram 13 anos. Um episódio que aconteceu em 1937, que foi a tentativa de assassinato de Salazar. Emílio Santana, anarquista e fundador do Sindicato Nacional dos Metalúrgicos, tentou assassinar Salazar em 4 de junho de 1937. Este ia a caminho da missa numa capela privada em Lisboa. Quando saía do carro, uma bomba explodiu a cerca de 3 metros, mas Salazar conseguiu escapar. Hitler felicitou Salazar por ter escapado e Mussolini enviou vários elementos da sua guarda a fim de o ajudar nas perseguições que seguiram. A PIDE lançou uma caça ao homem com prisões indiscriminadas e torturas. Emílio Santana fugiu para a Grã-Bretanha, onde foi preso pela política britânica e entregue a Portugal. Ele foi então condenado a 16 anos de prisão. E como vocês podem ver, nós já falámos um pouco da PIDE, eu comecei o vídeo a falar da PVDE, que principalmente foi a polícia que originou a PIDE. E a PIDE, na realidade, nasceu entre 1945 e 69. Chamava-se Polícia Internacional e Defesa do Estado. Era responsável pela repressão de todas as formas de oposição ao regime político do Estado Novo. Acho interessante agora nós falarmos de testemunhos reais, de pessoas realmente que passaram por estes momentos, que foram presos, que foram torturados. E pelas próprias palavras, eu diria que é a melhor forma de entendermos também fisicamente o que é que acontecia e também os resultados que estas estruturas deixaram nas pessoas, psicologicamente e fisicamente. 4 antigos presos políticos partilharam as suas histórias de luta e resistência dos tempos da ditadura, quando foram presos pela PIDE, numa conversa que se realizou no Centro Humberto Delgado. Domingo Abrantes, Conceição Matos, José Marcelino e Manuela Bernardino são um exemplo de superação e resistência. No caso de Domingos Abrantes, natural de Vila Franca de Xira, militante e funcionário clandestinamente do PCP, foi preso pela primeira vez em 1959 e participou na famosa fuga de Caxias em 1961. Isto aconteceu num carro blindado ao serviço de Salazar. Esteve preso novamente entre 1965 e 73 em Peniche, onde se casou com Conceição Matos, também funcionária do PCP. No total, Domingos esteve 11 anos preso, com 31 dias de tortura, e ainda recorda que com o cansaço psicológico a PIDE o fez acreditar que tinha uma máquina que adivinhava os seus pensamentos. Lamenta que a luta contra o fascismo e a opressão seja muitas
muitas vezes ignorada pelos responsáveis políticos atuais, apesar de todos saberem os custos que a conquista da liberdade envolveu. E passo a citar uma frase que Domingos disse: há famílias que nunca souberam onde os seus familiares foram enterrados, afirmou. Domingo Abrantes ainda recorda os tempos dramáticos em que a polícia era fascinada por espancar grávidas para ajudar ao parto. Diziam e tinham gosto em ser chamados de assassinos. Nós temos a felicidade de ter visto o 25 de Abril, mas houve gerações que lutaram e não viram. Houve pessoas que deram a vida pela liberdade, sublinhou. Houve outro caso de Conceição Matos, que foi a que mais impactou e emocionou os participantes na conversa pela extrema violência que sofreu. Em 1965, a PIDE e a Guarda Nacional Republicana arrombaram a porta da casa do casal, quando Conceição Matos estava sozinha e queimava papéis que tinha no quarto. Foi levada então para a prisão de Caxias, onde foi torturada. Esteve mais de 2 meses isolada. Ia marcando a passagem dos dias com a unha no armário. Foi sujeita à tortura do sono, espancada brutalmente, obrigada a fazer as necessidades no chão, que no final do dia tinham que ser limpas pelas roupas da própria. Fotografada e exibida nua aos guardas da polícia política. Foi presa novamente à porta do emprego em 1968, quando voltou a ser torturada. E ainda ouviu o inspetor Tinoco a vangloriar-se, dizendo que tinha muita honra ele ter dado cabo da saúde e que um dia ia cumprir a promessa de lhe tirar a vida. E ao fim e ao cabo, acho que podemos todos aferir e tirar esta conclusão de que foram tempos realmente super atribulados. Foram tempos horríveis de se viver em termos de liberdade, mas eu acho que vocês ainda não têm a noção em pleno do que é que se passava, porque toda esta tortura, nós já temos uma pequena noção, não tivemos na pele das pessoas, mas conseguimos ter uma mínima informação do que as mesmas passavam às mãos da PIDE. Para vocês também terem a noção, a Comissão do Livro Negro do regime fascista contabilizou entre 1933 e 1945 quase 17 mil presos às mãos da PVDE, o que se traduz numa média de cerca de 1.300 detidos por ano. A mesma comissão contabilizou para os anos entre 1945 e 60 6.097 presos políticos, o que dá uma média de 381 por ano. Através de uma análise do Registro Geral de Presos da PIDE/DGS, que foi possível contabilizar entre 45 e 60 cerca de 12 mil presos pela PIDE, o que dá uma média anual de 704. Em Portugal, a mortalidade dos presos devido às torturas e más condições dos locais de detenção, que foi muito significativa entre 33 e 45, diminuiu depois de forma considerável, ao contrário do que acontece em Angola, Guiné e Moçambique após o início da guerra colonial. E damos por finalizado toda esta informação. Vocês perguntam: Vasco, mas tu estavas a falar de Salazar no primeiro episódio, porque é que não continuaste a falar do próprio? Então, isto é uma série, temos vários episódios e este episódio era fundamental para vocês entenderem o que é que os presos passavam quando eram detidos, principalmente também os sítios onde eles ficaram, e acho que é muito bom termos esta informação para entendermos que não eram tempos propriamente incríveis, não é? Pelo contrário, eram tempos horríveis. E ao longo desta série, tu não vais só ter a noção o que é que Salazar fez, que medidas é que tomou, no que é que ajudou no país, no que é que também dificultou, no que é que atrasou. Tu também vais entender o que era viver na altura, como se fosse na tua própria pele. No episódio 3, tu vais perceber como é que era viver em Portugal na altura. O medo que tu sentias de não poderes falar, por exemplo. Esse vai ser o próximo episódio. E é precisamente isso que nós vamos falar no episódio 3, que só irá sair no sábado para a semana às 8h15. Vocês já sabem, episódio sábado e domingo, 8h15. E tu agora dizes: Vasco, mas porquê que não podes lançar amanhã? Eu não lanço amanhã porque existe uma questão. Quando eu lanço mais, o YouTube diminui-me as visualizações, porque não sabe bem que vídeo é que vai puxar e diminui consequentemente. Por outro lado, também não tenho assim tantos subscritores que, quando vê a notificação, carreguem. E então isso também acaba por estar nas tuas mãos, que se tu deres o likezinho, se tu vires os vídeos, também partilhares com alguém que vejas que possa ter o mesmo interesse neste tipo de informação, neste tipo de conteúdo, isso tudo ajuda para que eu também consiga criar mais quantidade ao longo da semana. E isso está nas tuas mãos. Os vídeos agora são só sábado e domingo, mas um dia, quem sabe, podem ser todos os dias. Está nas tuas mãos, na realidade. Está no meu trabalho também de criar mais, mas nas tuas mãos para eu saber que tu irás estar lá. Eu a semana passada lancei 4 vídeos em 4 dias. O que é que aconteceu? As visualizações diminuíram a pique. Claro que eu também falei de outros assuntos, teorias de conspiração, outras questões diferentes, mas diminuíram. Então o que eu quero dizer com isto é que se tu queres mais vídeos regularmente, está apenas nas tuas mãos, que é só dares o like, que é só quando vês a notificação carregues no vídeo, que é se tiveres vontade de comentar, falar mal, falar bem, crítica construtiva, destrutiva, eu estarei lá para ler o comentário e para provavelmente interagir contigo se eu vir que faz sentido. Fora isso, espero que estejam bem, já sabem, para a semana, sábado, 8h15, episódio 3, que vai ser principalmente
como é que era viver no tempo de Salazar, sentires na pele o que era viveres nesta censura. Um abraço, muito obrigado e vemo-nos para a semana. Ao Vasco!